Meu nome é Filipe Pitanga, eu sou advogado, jornalista, crítico. Como crítico eu sou editor-chefe do Almanaque Virtual, sou professor de cinema, de história do cinema na Academia Internacional de Cinema. Eu também dou cursos em vários outros lugares e eu sou co-curador do Tempo Glauber. Em primeiro lugar, quem foi, de maneira genérica, foi um documentarista, um cineasta, que ainda existe esse preconceito no cinema em não reconhecer o diretor de documentário como cineasta. Ele é um cineasta, até porque ele vai borrar aquela fronteira entre o documentário e a ficção. Então nós temos mais do que só o arquétipo documental, reconhecê-lo como um cineasta do cinema, que principalmente para o cinema americano não só conseguiu ser um dos pais que vai cunhar o termo que vai criar o gênero documentário, como ao mesmo tempo ele vai ser uma das pessoas que vai fazer se tornar lucrativo. Nós estamos falando sobre dois pais imigrantes, então já há um olhar do estrangeiro numa questão antropológica de você querer conhecer o outro. Isso é imprescindível. Geralmente quando você olha a vida de cada um dos cineastas que você estuda, você consegue descobrir de onde veio aquela chama de intriga que fez ele procurar aquilo. Então, tendo um pai, por exemplo, que era imigrante, era protestante irlandês, tendo uma mãe que era católica alemã, então essa origem paternal da família de imigrantes, de uma questão de religiões mistas, vai fazer com que ele se interesse não pela antropologia, porque talvez ele nem soubesse o que isso era ainda, mas ele vai tentar ser geógrafo, ele vai ser cartógrafo, ele vai lidar com mapas, ele vai lidar com geografia, e para ele o espaço territorial e a cultura que envolve ele vão ser extremamente importantes. Como cartógrafo e geógrafo, ele recebe principalmente um convite, e isso é específico, para poder fazer o acompanhamento da exploração que estava havendo da construção férrea entre os Estados Unidos e o Canadá. Essa primeira tentativa de acompanhar essa expedição da Estrada de Ferro não deu certo. Ele tenta uma segunda vez, porque acreditam nele, dão certos incentivos para que ele consiga voltar para lá com a câmera de novo e registrar a viagem. Quando ele percebe o que ele está chegando a isso, e ele chega até esse destino, isso vai mudar a vida dele, que vai fazer com que ele encontre o que ele teria o carisma de retratar como um filme propriamente dito, que vai virar o filme dele mais famoso, o Nanook, ou Esquimó. O Nanook, ele descobre lá mesmo, naquela região, de fato, um camarada muito legal, muito maneiro, que ele achava que podia entrevistar e, ao mesmo tempo, conhecer a cultura daquele lugar através daquela pessoa que era mais acessível. E, ao mesmo tempo que ele ia conhecendo aquela cultura, aos poucos, ele ia vendo que as filmagens daquele hábito de vida era muito interessante. Então, ele tinha que provar que aquilo era sustentável. Ele tem duas ideias para poder continuar a filmar ali dentro e ele não estragar aquela filmagem em termos comerciais mesmo. Ele está fazendo algo que é completamente kamikaze. O que ele vai fazer com isso depois? Transformar num filme? Ok. Fazer o quê? Vender? Quem vai querer? Quem vai querer ver aquilo? Então ele tinha que tornar aquilo de maneira palatável. Então não existiu o que adaptar em termos de seriedade dramatúrgica. Essa questão da cultura facilmente identificável gera um cinema de adrenalina, de ação. E é principalmente isso que ele tentou inserir naquele ângulo de visão que o Flaherty estava tentando dar. O que o Esquimó tinha que pudesse emocionar as pessoas? Viver num iglu, ok. Então, dá para botar uma câmera dentro de um iglu? Dá para você filmar dentro daquele iglu? Uma das maiores curiosidades de Nanook é que o iglu com o qual você vê sendo filmado e retratado dentro da tela não é o iglu de verdade que eles moravam. Ele teve que criar um iglu maior para poder caber a equipe de filmagem, para poder caber uma câmera decente para filmar aquilo que estava sendo ali dentro. Ele pediu para os próprios construírem o iglu maior. Ok, maneiro, real ou mentira? Era uma reprodução fiel, autêntica àquele que era o original, mas não era o verdadeiro. Outra questão, as caçadas, por exemplo, as morsas. Aquilo dali foi tudo filmado por dias e dias a fio, mas é tudo condensado em montagens que fazem parecer uma caçada só. Cada tomada daquelas foi uma reunião editada de uma montagem filha de uma égua que ele teve que fazer, de quantas horas que ele teve de filmagem. Então, esse tipo de aproveitamento já é uma linguagem cinematográfica, independente do que você venha dizer de documentário. Tanto é que as consequências maiores do Nanook são vira a maior bilheteria de documentário daquela época, antes de ganhar o nome de documentário. Ele consegue um contrato com a Paramount, então ele passa a ter um estúdio bancando os próximos projetos dele, e
O que não era documentário, não é só ele, mas vários nomes contemporâneos vão fazer uma nomeação do gênero, mas principalmente um que iria vir a trabalhar com ele posteriormente, que é o Grierson, vai chegar, ele era britânico, ele já estava fazendo algumas filmagens, ele era produtor de outros filmes, e ele fazia alguns artigos, como ele faz para o New York Times, e ele diz: isso é um documentário, isso está documentando algo. Então, o nomear a obra Nanook do Flaherty para o nomear, identificar como gênero, isto é um documentário, fez nascer o que nós entendemos por tal. O que, a partir daí, o Flaherty vai usar nos filmes dele, vai mudar a partir principalmente do Moana. O Moana, através daquela reprodução ritualística, que não acontecia naturalmente na tela, começa a ter um roteiro de desenvolvimento de personagem. Ele cria personagens que ele antes entrevistou, e mais uma vez é importante lembrar da importância da mulher dele, a Frances, como uma influência de entrevistadora, porque você não teria uma narrativa de personagem se ela não tivesse essa construção literária, e ele percebe quem tem carisma num documentário para poder dominar a narrativa. Ele já tinha feito isso com Nanook. Então, você tem um cinema que vai também ser imigrante, né? Porque apesar de língua inglesa, ele vinha da Inglaterra. Você vai ter, com o John Grierson, ele tem uma forma bastante, vamos dizer assim, analítica de cinema. Ele não só fazia cinema, ele, como eu disse, ele próprio nomeou o documentário no artigo que ele escreveu para o jornal. Então ele tinha uma questão nominativa também de estudos do cinema. Ele produziu o filme dos outros, ele próprio passa a filmar, dirigir, e ele passa também a analisar o que era conceito de cinema. Quando o Flaherty estava fazendo o que ele estava fazendo, ele não estava, de repente, parando para escrever um livro e dizer: esse é o novo cinema. Só que o Grierson estava. Então, no momento em que ele começa a escrever, ele nomeia um cinema, tanto que muita gente chama ele de pai do cinema do documental, e não o Robert. Isso é uma questão meramente nominativa. Então vamos adaptar essa teoria da costura aos documentaristas, que é o pai do documentário, muito relativo de você dizer. Aquele que nomeou, aquele que estudou, fez uma anatomia documentária foi o Grierson, porque ele não só fez e realizou, como ele analisou. Quem começou experimentando e teve o seu próprio cinema nomeado como tal foi o Flaherty. Meu nome é Roberta Canuto. Eu me formei em jornalismo, mas fiz pós-graduação em cinema, mestrado em cinema e literatura e agora estou fazendo doutorado em cinema. Nesse tempo eu escrevi muito sobre cinema e sou roteirista também, além de pesquisadora. Então, o Grierson, ele é escocês, né? Ele é a pessoa que cunhou a expressão documentário, né? A primeira vez que a expressão documentário foi usada foi num texto do Grierson para o jornal The New York Sun, em 1926. Nesse texto ele escrevia sobre o filme Moana, do Robert Flaherty. E ele fala que aquele filme era um filme documentário. Ainda não existia o substantivo documentário. O documentário foi usado por ele como um adjetivo, é um filme documentário e tal. E nesse mesmo texto, ele ressalta a importância do tratamento criativo da realidade, que é um texto que é um conceito que ele vai desenvolver ao longo do tempo, né, que é fundamental para o cinema moderno. O Grierson, naquele momento, ele estuda filosofia em Glasgow. Aí ele ganha uma bolsa de estudos e vai aos Estados Unidos, convidado pela Fundação Rockefeller, para conhecer a indústria da propaganda norte-americana. Influenciado, primeiramente, pelos pais, porque o pai do Grierson era um educador que usava o cinema já dentro da sala de aula, que é uma coisa extremamente pioneira. Se você pensar que o cinema naquela época ainda era uma aventura. O cinema não dava dinheiro, não deixava ninguém rico. A indústria do cinema americano estava ali começando a se afirmar. Eles começam a descobrir a importância do cinema como propaganda. Isso foi fundamental para que se consolidasse a indústria do cinema. Na Europa, a gente tinha o quê? A experiência da avant-garde na França, que era o cinema estritamente artístico. Então o cinema como um instrumento comercial ainda era um bebê, um embrião. E o Grierson vai para os Estados Unidos e volta dos Estados Unidos com essas ideias do cinema de propaganda que ele apreendeu lá, influenciado pelos pais, pela mãe, que era uma professora que ele
A todo momento, assim, em várias entrevistas, ele reverencia a mãe, né, como fundamental para a formação dele como homem, como educador. E ele se junta ao EMB, que é o Empire Marketing Board, que era o grupo de propaganda da coroa britânica, né? E lá começa a fazer cinema. Então o contexto da formação do Grissom como cineasta é esse. Né? Ele é influenciado basicamente pela formação em casa, né, familiar, como educador, e pelo cinema de propaganda. Ele também adorava o cinema soviético, ele gostava muito da montagem do Eisenstein. É importante pensar que o Grissom, ele era um homem extremamente inteligente que conseguia fazer o discurso que ele se propôs a fazer, um discurso social, mas sem ferir os interesses da coroa, né? Que era quem estava por trás da realização daqueles filmes, financiando aqueles filmes, né, que eles estavam fazendo. O Grissom, ele acreditava o seguinte: ele e o Alberto Cavalcante, eles eram opostos, tá? Eram os dois mentores daquele movimento, mas eles eram opostos. Por quê? O Alberto Cavalcante era um artista, um criador, e o Grissom era um produtor. Um não vive sem o outro. Eram complementares, embora opostos. Até porque opostos, né? Então, o Grissom defendia que o termo documentário era um termo mais respeitoso. Quando ele ia vender aqueles projetos para os homens que financiavam aquele movimento, ele achava que documentário era o melhor termo, porque imprimia respeitabilidade, dignidade. E o Alberto Cavalcante detestava. Ele dizia que o termo correto era neorrealismo. Ele dizia que o termo documentário tinha cheiro de poeira. De alguma forma, assim, eu acho que as fronteiras entre documentário e ficção, elas têm que se diluir mesmo. Mas naquele momento, eu entendo perfeitamente o pensamento grissoniano de querer afirmar o documentário com suas regras rígidas como um gênero. Então, eu acho que é por aí. Então, é importante pensar que o Grissom via o cinema estritamente como um objeto didático e institucional, e de propaganda, tá? E o Flaherty é um diretor artístico, né, que queria fazer filmes. Para você ter ideia, em termos de distribuição dos filmes, tá? O Grissom defendia que os filmes realizados por eles tinham que ser distribuídos em escolas, instituições didáticas, governamentais. Eles não tinham que ir para o cinema comercial para ser assistido pelo público comum de cinema. E isso criava um impasse com qualquer criador, autor, que quer que seus filmes sejam vistos. Por exemplo, Coalface usa muitas imagens do Flaherty, do Industrial Britain. Isso não é acreditado, sabe? Então, assim, eu acredito que quem queria ter uma carreira autônoma não ficaria muito tempo ali naquele processo coletivo, institucional e de alguma forma limitado, né? Então, o tempo que eles trabalharam juntos foram né, embora ele criticasse o Flaherty por essa postura de propor um cinema de observação, não um cinema de discurso didático com voz-over, né? Que os filmes do GPO todos têm narração em off. Então, embora existissem essas divergências estéticas, eu vejo na relação dos dois grande respeitabilidade, embora houvesse divergências também. E depois, se você pensar como esses autores, primeiro, transformaram o cinema em obra de arte e, segundo, tomaram para si o discurso social, eu acho isso incrível, assim, sabe? Eu acho incrível, acho essencial para a gente pensar o cinema hoje fora do escopo industrial, né? Fora do cinema só de entretenimento. Então, eu acho que repensar esses grandes mestres do cinema, entre os quais eu tranquilamente coloco o nome do Grissom, eu acho que eles são fundamentais para a gente não perder de vista isso. Não perder de vista a importância do cinema como instrumento social, poético, transformador, né? Provocador de reflexão. Eu fico triste com essa porção feminina que foi apagada da história,
Mas eu fico feliz por esse outro lado, pelo cinema como um instrumento transformador e transformado, né? O cinema é um instrumento que caminha junto com a gente, com a humanidade e tal. E sem dúvida é fundamental para a gente que a gente continue esse cinema.